Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Davidson Santana e sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 2 do nosso estudo sobre função exponencial. Se você perdeu a aula 1, eu vou deixar aqui no card acima o link que te leva para esta aula, tá? E aí eu vou trazer agora a definição de função exponencial. E aí eu vou voltar aqui só para a gente retomar de onde nós paramos, porque na aula anterior eu tinha trazido aqui um problema, né, uma situação onde a gente queria modelar o envio de corrente de mensagens em redes sociais, que é uma situação parecida com disseminação de fake news. E aí nós chegamos à conclusão que a expressão algébrica que representava o problema, né, a quantidade de pessoas que recebiam a mensagem x horas após o envio era dada por y igual a 5 elevado a x, onde x era a quantidade de horas após o primeiro envio e y era a quantidade de pessoas que haviam recebido esta mensagem. E aqui eu tinha até relatado que o aumento aqui era bem absurdo quando passava de uma hora para outra, aumentava bastante, né? Ou seja, era um aumento exponencial. Esse tipo de expressão algébrica aqui é o que a gente chama de função exponencial. Mas e o que danado é uma função exponencial? Bora aqui para o próximo slide que eu trago a definição para você. Então, a gente vai considerar, tá certo? Considere o número real A, considere o número real A, sendo A positivo e diferente de 1. A positivo e diferente de 1. Chama-se função exponencial f de R em R, de R dos reais nos reais positivos aqui, tá certo? Nos reais positivos, que tem lei de formação f de x igual a ax, a elevado a x, ou y igual a elevado a x. E aí eu destaquei alguns pontos aqui dessa definição. Então eu tenho um número real A, que ele é positivo e diferente de 1, e a gente vai chamar de função exponencial, que é uma função que pega qualquer valor real e transforma num número positivo. Quando aparece esse símbolo aqui, a letra R com asterisco e um sinal de adição embaixo, significa dizer que o valor nem pode ser zero e nem pode ser negativo, ou seja, só pode ser positivo. E aí essa função exponencial ela tem lei de formação f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x. E assim, minha primeira pergunta que fica aí para você, tá? Você pode deixar logo aqui abaixo nos comentários, são duas perguntinhas, tá certo? Por que é que na definição a nossa base ela tem que ser positiva, tá certo? Ela não pode ser zero. E por que a base também tem que ser diferente de 1, tá? São duas perguntinhas. O que é que acontece se a base for zero e o que é que acontece se a base for igual a 1? Responde aqui abaixo nos comentários que eu quero saber a tua resposta, tá? E aqui é importante você perceber o seguinte, pela definição, a base, se aqui fosse uma reta real, está aqui o 0, está aqui o 1. Pela definição, a base, tá certo? Ela só pode estar em dois lugares aqui possíveis, ou entre 0 e 1, é o que significa dizer que a base tem que ser positiva e diferente de 1, tá certo? Ela nem pode ser 0, então é aberto aqui, o intervalo aberto. E nem pode ser 1, mas ela pode ser maior que 1. Então, escrevendo aqui, a base ela vai ter que estar entre 0 e 1 ou maior que 1. E foi essa o motivo da pergunta que eu deixei aqui abaixo, tá? Que eu quero saber a tua resposta. Por que a base tem que ser, não pode ser 0 e nem pode ser 1? E aqui temos alguns exemplos de funções exponenciais.
E aí vamos observar aqui, ó, você tem f de x igual a 5 elevado a x, que é exatamente a função do nosso problema de introdução ao estudo de função exponencial que estamos fazendo, tá? Observe que a base aqui é o número a, é 5, e 5 ele não é nem 0 nem 1, e é positivo, então atende o requisito da definição. Observa, por exemplo, aqui, g de x igual a 1/5 elevado a x, é uma outra função exponencial. Observe que a incógnita sempre vai aparecer aqui no expoente da função exponencial. E também aqui, ó, base é 1/5. 1/5, o a igual a 1/5, o 1/5 está entre 0 e 1. 1/5 está entre 0 e 1. Observe essa outra função aqui, h de x igual a raiz quadrada do 2 elevado a x. Aí você pode dizer, peraí, professor, e pode usar a raiz quadrada do 2 como base de uma função exponencial? Pode sim, não tem problema algum. E aqui a raiz quadrada do 2 atende o critério, tá? Para ser função exponencial. Tem que ser positivo, tá? Não pode ser 0 nem pode ser 1. Observe, raiz quadrada do 2 ela é um número positivo, tá? Raiz quadrada do 2 é positivo. Segunda coisa, raiz quadrada do 2 é um número maior que 1. Então atende os critérios da definição. Por fim, eu tenho um outro exemplo aqui, que é m de x igual a 0,75 elevado a x. E aqui, ó, a base da nossa função é 0,75, que é um número que está entre 0 e 1, atendendo o critério aqui da definição. Beleza? Espero que você tenha compreendido, tá? Eu estou aguardando a tua resposta para o questionamento que eu fiz aqui no início deste vídeo. Conto contigo na próxima aula, onde nós vamos falar sobre gráficos de função exponencial. Forte abraço!